Olá, meninas! Sejam muito bem-vindas ao Menopausa Sem Medo. Aqui eu mostro estratégias para uma menopausa sem sintomas. Eu sou Catarina Stocco, nutricionista funcional e especialista em saúde na menopausa. E hoje eu quero conversar com vocês sobre intestino, sobre constipação, intestino preso. A gente sabe que é um sintoma que incomoda, meu Deus, muita gente. E na menopausa, isso é uma realidade muito comum, a gente tem intestino preso. Com a nossa idade, nós vamos ficando, o nosso reflexo intestinal vai diminuindo. Então, aquele poder que tinha antes, aquele reflexo de expulsar as fezes, fica mais diminuído. Por quê? Porque os nossos hormônios caíram. Então, quem que ajuda aí o nosso estrogênio, ele tem uma das funções dele é justamente fazer aquele empurrão das fezes para fora. Então, ele dá um reflexo maior. E quando a gente chega na menopausa, esses hormônios caem. Então, eu fico com um reflexo mais lento desses hormônios, desse intestino. Então, o que começa a acontecer? Começa a parar mais no tubo, as fezes. E aí começa a bagunça daí, né? Gases, estufamento, dor. E tem pessoas que chegam a ficar às vezes até 15 dias sem esse intestino funcionar. E isso compromete demais o nosso corpo. Então essa dificuldade aí vai gerando uma série de problemas, uma série de doenças e muitas doenças, muitos sintomas que a gente tem tá ligado com o nosso intestino. Por quê? Porque o nosso intestino ele é considerado o segundo cérebro e hoje já tem estudos mostrando que ele seria já o primeiro cérebro de o grau de importância que o intestino tem. E à medida que esse intestino não funciona, então vamos imaginar, vamos esticar aí o nosso intestino do tamanho, se a gente esticar ele vai dar do tamanho de uma quadra de tênis. Só que o que acontece? Ele tá todo enroladinho dentro do nosso corpo. E aí, à medida que nós ficamos lá um dia, 2 dias, 3 dias, eu vou formando nesse enroladinho do intestino, vai ficando fezes paradas ali. E isso vai gerando putrefação, gases, estufamento, um monte de problemas e alterando todo o ambiente bacteriano. Então eu vou tendo mais bactérias ruins lá dentro. E aí essas bactérias ruins abrem porta para doença e para piorar os sintomas da menopausa. Então, se eu entrei na menopausa com um sintomazinho leve, se eu estou com o intestino preso, piora tudo, porque altera demais os sintomas. Então, a gente precisa tratar desse intestino. Então, quando a gente pensa em intestino, para cada célula do nosso corpo, nós temos 10 bactérias lá no nosso intestino. Então, se a gente pensar, nós temos muito mais bactérias no nosso intestino do que células no nosso corpo. Então, dessas bactérias, né, 80% dessas 10 células, dessas 10 bactérias aí que a gente tem lá, nós temos dessas 80% está no intestino. Então nós temos um mundo de bactérias lá no nosso intestino, ou seja, nós temos mais bactérias no nosso intestino do que células em todo o nosso corpo. E aí nós temos também lá dentro do nosso intestino fungos. Os fungos que vão fazer o que? Causar as cândidas. E na menopausa é muito comum, com a queda do estrogênio, a gente também ficar suscetível à cândida. Tem mulheres que têm cândida o tempo todo. Então,
Aí a gente tem que pensar que além desses fungos que a gente tem, nós também temos os parasitas que moram lá. Então a gente tem lá a ascaria, a giardia e por aí vai. E isso tudo dentro do nosso intestino vai desregula o nosso metabolismo, gerando cansaço, alterações de humor, aumento de gordura, dor de cabeça, problemas digestivos, a constipação e entre outras coisas aí que nós vamos que vai piorando tudo, né? Então o intestino é o segundo cérebro. A gente tem que olhar para ele, porque qualquer patologia, qualquer sintoma tem a ver com o intestino. Então o intestino ele é dividido lá em delgado, né, e o grosso. Então lá no intestino grosso nós temos uma produção de um ácido graxo, que é um ácido graxo de cadeia curta que chama-se butirato. Esse ácido ele é extremamente importante para o nosso corpo, porque ele é responsável pela nossa energia. Então, se o meu intestino não está funcionando bem, eu também não vou ter esse butirato aí funcionando direito. Se eu comer errado, eu não vou ter esse butirato funcionando direito. E no intestino delgado, aí nós temos a relação direta com a nossa imunidade. Então, por exemplo, 80% lá da nossa imunidade é mediada pelo intestino delgado. Então, por isso que a gente fala que muitas doenças estão tudo tá ligado. Se eu quero tratar, por exemplo, a minha imunidade, eu tenho que tratar meu intestino. Então nós temos também no intestino células de Panet. Essas células elas estão ali identificam os inimigos, né? Os antígenos que chegam os inimigos e destrói. Então essas células de Panet elas são mediadas, precisam da vitamina D. Então, se eu tenho uma vitamina D baixa, eu já vou ter problema aí também. Então, assim, quais são esses sintomas, né, desse desequilíbrio bacteriano que está acontecendo lá no meu intestino, assim, os mais comuns, assim, que a gente observa para a gente perceber que o intestino não tá legal, que a gente precisa melhorar ele. Então, por exemplo, as ites, né, rinite, bronquite, amidalite, todas as ites tem que pensar lá no intestino. Dor de cabeça, problemas digestivos, doenças de pele, por exemplo, dermatite, acne, o intestino preso, herpes, aquele herpes assim de repetição, sai direto, né? Tem que observar como é que tá esse ambiente bacteriano, como é que tá esse intestino. As doenças cardiovasculares, diabetes, doenças autoimunes, tá ligado lá com o nosso intestino. Depressão também tá muito ligado com o intestino, alterações de humor, aquela pessoa assim que chega na hora assim aquele mau humor, né, do nada. Tem que avaliar aí o intestino, aquela fome por doce, aquela vontade de comer doce o tempo todo, significa que eu tô tendo mais bactérias ruins que estão fazendo com que eu tenha essa vontade aí, e aí a gente engorda, aí vem a queda hormonal, aí pronto, né, vira aí, meu Deus, quanta coisa que começa a acontecer quando a gente tá com o intestino ruim. E aí, junto disso, nós ficamos também se eu tô com o meu intestino lá sobrecarregado, cheio, lotado de fezes, né? Que as fezes é o que? É lixo para ser jogado fora. E elas estão ali paradas, né? Então, qual outro órgão que vai comprometer, que vai ficar fraco, que vai adoecer também, que não vai funcionar direito? É o nosso fígado. Porque todas essas toxinas, elas começam também a passar, ao invés de passar nutriente, eu fico com a minha parede intestinal mais esgarçada, mais cheia, como se fosse de furinhos, assim, e começa a passar coisas que não é para passar. E aí nós começamos a intoxicar, sabe quem? O nosso
fígado. E o nosso fígado ele vai ficar sobrecarregado. Então, com isso gera aquela queda de energia, aquela pessoa que tem aquela, meu Deus, eu à tarde não sou eu, acordo cansada, vou dormir cansada. Alterações de humor começa a piorar, a depressão também, porque é um sintoma da menopausa, começa a vir a cavalo, então tudo começa a piorar. E nós temos uma ligação muito importante com o intestino e serotonina. Então nós sabemos que uma diminuição aí da serotonina, a serotonina é aquele neurotransmissor do bem, do sentir bem, estar feliz, alegre, no ru-ru, né? Então várias doenças, se eu tenho uma queda da serotonina, várias doenças começam a acontecer, entre elas a depressão. Outra coisa, insônia, porque eu não vou ter melatonina à noite. Eu vou ficar compulsiva por doce, aquela pessoa que precisa comer doce, né, o tempo todo. As bipolaridades, aquelas alterações, síndrome do pânico, né, tudo isso começa a acontecer por um desequilíbrio de serotonina. Porque a serotonina, para formar essa serotonina, eu preciso de aminoácidos, um deles é o triptofano, eu preciso de vitamina, por exemplo, B6, magnésio, então eu preciso desses nutrientes para converter aí o meu triptofano em serotonina. Só que o meu intestino está preso, eu não estou absorvendo esses nutrientes lá para minha célula. E aí eu não tenho essa transformação. E se eu não tenho essa transformação, eu vou aumentar aí demais, aí é toda uma alteração, né? Eu vou ter aí todo um processo depressivo, ansiosidade. Por quê? Porque eu não vou formar serotonina. E aí vem a doença. Por isso que tudo tem uma causa, nada vai vir do além, né? A gente precisa melhorar os causadores para a gente poder tratar o problema. E aí nós temos, né, então assim, várias causas que levam aí esse problema intestinal que a gente precisa estar corrigindo aí na nossa dieta. Então, um dos hábitos aí que a gente precisa estar corrigindo é o nosso hábito alimentar, a nossa dieta. A gente precisa melhorar a qualidade do que a gente está comendo. A gente precisa também observar lá no nosso estômago, a gente tem o nosso ácido clorídrico que digere os nossos alimentos. E muitas vezes eu não tenho ácido clorídrico, eu não tenho enzima suficiente aqui, aí eu como e fico estufado, no estômago, aquela sensação daquele alimento parado. Isso é um sinal que você está com pouco ácido clorídrico, pouca enzima, e isso vai levar a essa alteração lá no intestino. A má digestão, né, aquela sensação daquele alimento parado, as doenças inflamatórias intestinais, aí também vai piorar o quadro. Abuso, por exemplo, eu tenho um abuso de antibiótico, então, por exemplo, quando eu tomo antibiótico, eu mato as bactérias do bem, e se eu matei as bactérias do bem, eu começo a proliferar só bactérias ruins, isso vai piorar o meu intestino. Estresse, né, um sistema imunológico baixo, então tudo isso piora. E aí a gente precisa pensar, né, em estratégias aí, estratégias para a gente começar a melhorar aí tudo isso. Então, por exemplo, uma das coisas que são causas que compromete todo esse quadro aí de intestino que a gente tem que pensar. Carências de fibra, né? Então, na minha dieta não tem fibra suficiente. Então, se as fibras, elas têm uma função de fazer o caminhar das fezes, o empurrar, dar volume. Então, eu diminuo esse meu peristaltismo, né? Eu diminuo a movimentação dessas fezes, eu tenho uma alteração, aí com isso eu tenho essa alteração de eu não tô dando comida, as fibras, elas são comida para as bactérias do bem, aí eu não tô dando comidinha, então eu vou ter uma alteração aí dessas bactérias ruins, das boas, né, aumentando mais as ruins, gerando uma hiperpermeabilidade ali no meu intestino.
Outra coisa que eu tenho que observar é a carência de frutas e vegetais. A maioria das pessoas não tem hábito de consumir frutas, vegetais, e essa carência aí de fibra que vinda das frutas, dos vegetais. Então eu não vou ter, por exemplo, os pré-bióticos, os fitoquímicos que estão presentes ali naquelas frutas, naqueles vegetais. Então eu pioro aí, porque eu não tô dando comidinha para as bactérias do bem. E aí eu pioro tudo. Então eu preciso colocar na minha dieta frutas e verduras todos os dias, no almoço e no jantar. Carência de alimentos integrais, então eu como mais assim, alimentos refinados, farinhas brancas, bolos, bolachas, né? Não tem alimentos integrais, então eu preciso colocar os alimentos integrais que vêm dos grãos, que vêm do arroz, que vêm das fibras, né? Então esses alimentos, eles vão formar lá no nosso corpo amido resistente. E esse amido resistente, ele vai ser comidinha lá, vai nutrir lá nossas células, as nossas bactérias do bem. Então eu preciso dar esses carboidratos do bem aí. E também uma outra coisa que pode estar acontecendo aí também, um excesso de uma dieta mais rica em gordura, eu posso estar consumindo e isso pode piorar. Então, por exemplo, a gordura ruim, né? A gordura da fritura, né? Por exemplo, ela vai fazer uma alteração também das bactérias do bem lá do meu intestino, aumentando mais as bactérias ruins, porque as bactérias ruins adoram esse tipo de gordura, né? As bactérias boas gostam da gordura boa, do abacate, do azeite, né? Essas gorduras aí. Eu posso também estar tendo uma deficiência de zinco. O zinco, ele diminui, vai fazer diminuição daquela acidez lá do meu estômago, a digestibilidade ali, né? Então ela diminui o ácido clorídrico. E aí eu tenho uma queda de enzimas, né? E também da minha imunidade. E eu posso estar tendo também uma microdesnutrição, que é uma carência nutricional, tanto de vitaminas, de minerais, fazendo essa alteração lá no meu intestino e alterando o meu sistema imunológico. Aí nós temos outras coisas aí também para que tem impacto aí nesse intestino aí que a gente tem que observar quando a gente está com o intestino preso. O álcool, né? O álcool, ele vai fazer o quê? Ele vai inflamar a mucosa. Então, ele inflama a mucosa, faz um aumento da permeabilidade. Então, ele faz, por exemplo, reduzir a função enzimática, a função de antioxidante. Então, por exemplo, a gente tem algumas enzimas, que é a glutationa, que é poderosíssima para o nosso corpo, ela diminui. E os outros antioxidantes lá na mucosa. Então, eu não absorvo os nutrientes para ir para a célula. E aí eu começo a ter aquela desnutrição. Outra coisa que pode estar acontecendo é aquela mastigação insuficiente, né? Sabe? Chego ali para almoçar, eu tô com muita fome, eu engulo a comida, eu não mastigo direito. E o fato aí de eu não mastigar esse alimento aí, eu vou gerar uma agressão lá dentro. Vai chegar comidas, alimentos lá intacto, e isso piora tanto a imunidade e o meu intestino. Então, o que é o certo? Eu sentar com calma e mastigar até virar uma papa e daí engolir. Então, quando eu não faço eu como muito rápido, eu pioro o meu intestino. Então, olha quanta coisa quando a gente pensa em intestino preso. Outra coisa que pode estar acontecendo, estou comendo alimentos que não me fazem bem. São alimentos alergenos, alimentos que para minha máquina, para o meu corpo não é legal, alimentos errados. Então isso vai fazer com que eu tenha uma inflamação lá na minha mucosa, piorando o meu intestino. Consumo de líquido junto com a refeição, então eu tô
comendo e eu tô tomando líquido ali junto. Então eu viro uma sopa aqui dentro, né? Isso faz aquele distendimento, eu não digiro legal os meus alimentos, gerando uma agressão ali na mucosa. A utilização de medicamento, de antibióticos, né? Também vai piorar, porque eu mato todas as bactérias do bem, piorando aí o meu intestino. E aí nós temos também outras coisas aí que pioram o intestino, por exemplo, medicamentos, né? Tem vários medicamentos, principalmente aqueles medicamentos que são dados, os analgésicos para dor, né? Então, quando eu tomo um alimento para dor, eu tenho, ele causa, além de causar uma deficiência, né? Nós temos ali a morfina. Essa morfina, ela tem uma ação em prender o intestino. Então, ele vai prender o intestino. Então, eu tenho que observar. Eu tô com o intestino preso e tô tomando remédio para dor, pode ser que seja o caminho ali. E aí, sabe um outro alimento, um alimento que vai prender o teu intestino? Se você tá preso, ele vai piorar e pode ser o causador ali que tá prendendo o teu intestino. É um alimento que está presente na nossa alimentação do dia a dia. A maioria das pessoas comem esse alimento. Sabe qual que é? O leite. O leite, ele tem a caseína, né? Então, quando a gente consome o leite, ele tem a caseína. E que quando a gente consome, né, esse alimento, essa caseína, ela vai formar um outro composto que é a beta-casomorfina 7. Essa beta-casomorfina 7, ela ocupa o mesmo receptor ali do medicamento para dor. Então, o que acontece? Vai prender meu intestino. Então, é importante observar, tô tomando remédio para dor, eu tô tomando leites e derivados, meu intestino, uma característica bem típica é aquelas fezes de bolinha cabritinho. É bem típica aí pro o intestino não funcionar direito. Então, assim, o que eu tenho que pensar, né, na minha alimentação quando o meu intestino tá preso? Primeiro passo, aumentar a água. Não dá pra... eu tô comendo, tô me entupindo de fibra, eu tô comendo tudo certinho, mas eu não aumentei a hidratação. Então, a hidratação, ela tem que estar assim, eu tenho que acordar de manhã já e tomar uns 600 ml de água, já para aquela acordada no meu intestino. Então, é fundamental eu tomar água. Então, eu tenho que tomar muito mais de 2 litros aí para que o meu intestino funcione. Eu tenho que viver com uma garrafinha. Esse é o número 1. Intestino preso, eu tenho que melhorar a água. Não adianta, eu posso estar fazendo as outras coisas, mas não tomei água, não funciona. Iniciar já pela manhã, como eu falei, lá 500, 600 ml. Eu posso, por exemplo, começar já pela manhã colocando uma fruta, por exemplo, com uma fibra, né? Então, por exemplo, mamão tem essa característica de soltar. Eu posso, inclusive, comer com a sementinha, engolir, não mastigar, mas engolir a semente. Aí eu pego aquele mamão e coloco uma fibra ali, né? Uma aveia, uma linhaça, um mix de fibra, eu coloco uma fibra ali nessa fruta. Então, eu já inicio o meu café da manhã com essa fruta. Um bom exemplo é o mamão, que tem essa característica laxativa. Ou eu posso pegar ameixa preta também, deixar de molho, né? E comer ameixa também de manhã, em jejum também ajuda. Aumentar a quantidade de vegetais. Então, eu tenho que ter uma gama de vegetais no meu prato. Só que tem pessoas que, por exemplo, quando come vegetais crus, piora. Quando come vegetais cozido, melhora. Ou vice-versa. Então, tem que observar cada uma aí, cada individualidade aí, né? Então, se os vegetais crus melhoram, então eu coloco ali no meu prato bastante vegetais crus. Se é os cozidos, eu coloco um pratão ali de vegetais cozidos ali, para melhorar. Outra coisa é fazer atividade física, né? Então, eu preciso fazer atividade física para melhorar aí o meu intestino. Não tem como, eu preciso movimentar, fazer aqueles movimentos peristálticos ali, aquelas fezes caminhar.
cuidar também com a carne vermelha. A carne vermelha, ela é indigesta, principalmente estou comendo muita carne vermelha, muito, não mastiguei direito, então ela pode ser também um causador de prender. E o leite derivados que eu falei, que tem os opioides ali, que ocupa o receptor ali do remedinho da dor, então ele vai fazer, vai prender o intestino aí, né? Então eu preciso pensar nessas estratégias aí. E aí o que eu posso fazer também no meu dia a dia para estar melhorando aí o meu intestino? Eu posso fazer um mix de fibras para estar ajudando. Então, por exemplo, esse mix eu posso estar variando. Eu posso pegar 3 fibras e bater no liquidificador. Então, por exemplo, eu posso pegar a semente de abóbora, aquela semente branquinha, eu compro em casas de produtos naturais aí, eu bato no liquidificador a semente de abóbora até virar uma farinhazinha. Ela é rica em vitamina A, selênio, zinco, ela é excelente. Zinco também tem bastante. Então, eu bati no liquidificador. Aí eu posso bater junto, por exemplo, com linhaça e psyllium. Então eu fiz um mix dessa fibra. Ou eu posso pegar, por exemplo, linhaça, semente de abóbora, semente de girassol. E eu vou montando aí essas pelo menos 3 fibras. Eu faço um mix, virou um pozinho, eu ponho num vidro. E daí eu uso em média 2 a 3 colheres de sopa dia na minha alimentação. Na minha alimentação do café da manhã, do lanche da tarde. Então, por exemplo, eu posso pôr em cima do mamão, eu posso fazer um shake, bater lá, por exemplo, uma fruta, posso bater ameixa preta, eu posso bater com leite vegetal, leite de castanha, nozes, amêndoa, e posso colocar aí 2 colheres dessa fibra, um cacau ou uma canela, bato isso tudo e tomo. Então, eu posso fazer como lanche da tarde, por exemplo. Então, eu posso ter esse mix aí e ir adicionando na minha alimentação. Eu posso comer a sementinha do mamão e eu posso tomar daí a água que eu falei, atividade física também. E tem uns chazinhos também que ajudam, né? Que eu posso estar fazendo. Por exemplo, eu posso fazer chá de sene, dependendo do estado. Se está muito tempo sem funcionar, um chazinho. Não tomar todo dia, para não viciar. Mas eu posso ali, uma vez na semana, fazer um chazinho de sene e tomar. A cáscara sagrada, eu posso variar, né? Outro dia eu faço um chá de cáscara sagrada. Também vai ajudar. Ameixa seca, né? Aquelas ameixas pretas secas, eu posso deixar de molho num copo e ir adicionando assim na minha alimentação. O chá de ruibarbo também é um chazinho interessante que eu posso estar colocando. O chá de hibisco também ajuda. Então eu posso estar tomando esses chás. Aí, principalmente, por exemplo, antes de dormir, de manhã. Uma outra coisa que ajuda o magnésio. Magnésio é excelente também, tomar à noite antes de dormir também. Vai ajudar bastante aí a melhorar, né? Tem um outro, deixa eu ver, não lembro agora. Lembrei. Salamargo, tá? O salamargo, ele não é gostoso, mas ele também pode ser uma estratégia legal para quem tá com aquele intestino assim que tá entupido já há uma semana, né? Então é interessante. O salamargo, ele é bem interessante. Aí você diluir ele num copo d'água. Aí o que você pode fazer? Como ele não é gostoso, você pode espremer um limão ali. Então você espremeu um limão, jogou o envelopinho de salamargo que você compra na farmácia. E daí joga a água ali, né, para dar um gostinho e tchum, vira. Daí já joga um outro copo de água, né, para tirar aquele gosto, porque não é todo mundo que gosta do sabor. Antes de dormir, tá? Faz isso. Ou você colocar de manhã em jejum quando acordar, tá? Para dar aquela acordada no intestino. Então, isso vai ajudando aí a melhorar o seu intestino, vai fazendo com que esses movimentos, isso tudo comece a funcionar. E observe também, porque todos nós temos sempre um alimento
que às vezes solta, né? Então, por exemplo, tem pessoas que é beterraba, tem pessoas que é alguma verdura, alguma coisa. Então, observe aquele alimento que às vezes faz bem para você, que você sabe que você vai comer, que vai dar uma ajudada. Para quem tem o intestino aí, né, preso, que tá ali sobrecarregado, porque esse intestino preso, ele vai piorar toda a nossa saúde. A gente não emagrece, a gente gera doença, piora todos os sintomas da menopausa. Então, precisa dar aquela esvaziada, aquela limpada. Então, fica aí essas dicas aí para você arrumar o seu intestino, melhorar esse sintoma que acomete muitas mulheres na menopausa e aí fazer esse intestino, ó, funcionar, ficar de bem com a vida. Então, fica aí essas dicas para você. Um beijo!